Gente, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, mais uma vez estamos aqui sempre trazendo para você o melhor da informação, sempre juntos, né? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse tema que eu estou trazendo aqui para você, você que pode acompanhar aí com a gente, né? E eu gostaria muito que você pudesse participar também, deixe o seu comentário. Marcelo, eu não sou inscrito ainda no seu canal, então você pode também inscrever-se aqui no nosso canal. Não custa nada, basta você inscrever-se, basta você deixar aí o seu nome, basta você, em nome, né? Só você clicar lá em inscrever-se, tá tudo certo. Então acho que não custa nada não, tá? Faz isso, tenho certeza que vai ser muito bom, né? Vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho sobre este assunto aí que a gente está se propondo. Qual que é o assunto conforme o nosso tema? Veja aí o nosso tema, perdeu a família inteira. Gente, isso aqui é uma coisa que praticamente ela não é normal, porque isso aqui, se a gente falar que é normal, a gente vai estar errando. Isso é uma coisa comum. Isso é uma coisa comum de acontecer entre as pessoas que participam lá na torre de vigia, tá? Então isso não é normal, isso é comum. Existe diferença entre uma coisa ser normal e uma coisa ser comum. Bom, então agora a gente vai tratar dessa questão que eu acho que ela é muito interessante. Esse irmão, ele nos manda uma mensagem e, gente, deixa eu aproveitar e só fazer aqui uma pausinha interessante. Os irmãos sabem que a gente criou, né, a associação, e a associação, ela tem como objetivo ajudar as pessoas. Eu vou explicar para vocês um pouquinho, juridicamente, por que a associação é importante. Porque a nossa Constituição, ela preza muito pelo coletivo. Ela não preza pelo individual. Não. A nossa associação preza pelo coletivo. Então, por exemplo, quando existe uma situação que envolve mais de uma pessoa ou um grupo e uma pessoa contra o grupo, então a probabilidade da justiça favorecer o grupo é maior, tá? Isso é um princípio jurídico na nossa Constituição. Então isso a gente precisa deixar bastante claro para vocês. É um princípio jurídico. Entre favorecer um indivíduo e favorecer o grupo, a Constituição sempre vai favorecer o grupo, tá? É por isso que é importante a nossa associação. Já já eu vou ler aqui a matéria do irmão. Mas é por isso que é importante a associação. Porque uma vez que você, que está me assistindo, entenda isso e venha fazer parte com a gente da associação, você vai estar sendo beneficiado pelo coletivo. Então isso aqui é muito legal que você compreenda, tá? Não é uma coisa assim que você fala, mas poxa vida, eu vou fazer parte de associação, para quê? Bom, uma vez que você compreende isso, já é uma grande coisa, tá? Uma vez que você compreende isso, já é uma coisa muito, mas muito importante, tá? Indicar que o coletivo sempre vai ser favorecido, né?
ou ele sempre vai levar vantagem em relação ao individual. Sempre vai ser assim, tá? Então eu preciso que você compreenda muito bem isso. Nós criamos a nossa associação e ela se chama Despertar para a Vida. Então você pode, por exemplo, amanhã eu vou trazer um vídeo só com a nossa página bonitinha, para que você possa compreender a página, para você saber como se associar. E nós temos aí algumas surpresas para você que estará se associando, tá? Então pensa nisso, que isso daqui é muito importante, gente. Muitas vezes a gente desenvolve alguns chavões do tipo: juntos somos mais fortes. E é verdade. A Constituição brasileira favorece que nós estejamos juntos. Se você me pergunta assim, ancião, qual que é o propósito da associação? O propósito da nossa associação, pessoal, é lutar contra as injustiças religiosas que são praticadas em nome de Deus pela Sociedade Torre de Vigia. Esse é o propósito da nossa associação, tá? Este é o propósito. Muitas pessoas acabam perdendo amigos íntimos, acabam perdendo parentes. Nós temos o problema dos casos de ataques, né? Vamos colocar essa palavra aqui, que eu acho que fica melhor. Ataques a vulneráveis, crianças, que muitas vezes essas crianças estão desprotegidas. Aí você diz assim, mas elas estão desprotegidas de que maneira, ancião? Elas estão desprotegidas porque a organização, a Torre de Vigia, criou uma regra conhecida como a regra das duas testemunhas. E essa regra das duas testemunhas, ela é uma regra muito cruel. Por quê? Porque a criança, ela pode ser atacada por um adulto, seja em casa, seja até no salão do reino ou em qualquer outro lugar. E a palavra dessa criança não vale nada se não tiver duas testemunhas. Olha que coisa de louco. Então a nossa associação, ela também está brigando contra os casos de pedofilia dentro da organização, coisa que os membros desconhecem. Por que que eles desconhecem? Eles desconhecem porque isso normalmente é tratado apenas entre os anciãos. Uma vez que é tratado entre os anciãos, as pessoas em si que não conhecem o assunto acabam pensando que é Jeová quem está tratando, toda aquela conversa que vocês já conhecem, tá? Então que fique registrado aqui o nosso motivo. Algumas pessoas têm me atacado e até dito que eu, tenho agido contra a tolerância religiosa no país. Gente, isto é uma grande inverdade. Jamais. Muito pelo contrário. Nós trabalhamos a favor da tolerância religiosa. Por exemplo, você que é testemunha de Jeová, decide não mais ser. Você passa a ser intolerado lá dentro. Você não pode expor a sua crença. Você não pode expor o seu pensamento.
Você não pode expor a sua consciência. Então a intolerância não parte daqui. Aqui nós denunciamos a intolerância. Então, por mais que as pessoas tentem atacar a mim pessoalmente ou atacar o nosso canal, tudo ficará provado que, na verdade, através das próprias publicações deles e da maneira como alguns agem, são eles que agem contra a liberdade religiosa. Então isso é muito interessante que fique claro para vocês, tá? Então agora vamos aqui, deixa eu aproveitar e já trazer para vocês aqui o relato, né, do irmão que disse que perdeu a família inteira, né? E isso é uma coisa que está acontecendo, normal, gente. Isso é comum acontecer, sabe? Isso aí para mim já não é mais novidade. Ele diz: ancião, bom dia. Gostaria de trazer o meu relato e, se você puder, por favor, pode ler aí no seu canal, pois as pessoas precisam conhecer o que está acontecendo. E é por isso que nós estamos lutando. É por isso que a nossa associação está caminhando. É devagarzinho, mas é igual o bambu chinês. Vai chegar uma hora que vai dar certo. As pessoas precisam saber o que está acontecendo. Veja só que coisa. Aqui em casa, minha mulher e minha filha simplesmente decidiram não mais falar comigo. Eu ainda nem desassociado fui, mas elas disseram que eu sou um apóstata. Eu não posso assistir os seus vídeos no meu celular, a menos que seja com fone de ouvidos, porque senão a briga fica generalizada. Se eu disser que vou assistir a qualquer programa religioso que não seja o da Torre de Vigia, imagine o que acontece aqui. Estou sendo perseguido. Já não consigo mais viver dentro da minha própria casa. E para piorar, minha mulher me disse essa semana que se eu não quiser mais morar aqui, eu posso me retirar, porque ela não vai abrir mão, abre aspas, de Jeová. Agora pare e pense comigo, ancião. Como abre aspas de Jeová? O que é que Jeová tem a ver com isso? Na verdade, nossas discussões estão acontecendo porque eu não quero mais aceitar os ensinamentos da organização. E por esse fato, estou sendo taxado de apóstata. Como eu disse, não fui desassociado. Mas existem algumas pessoas que já estão fazendo a cabeça da minha família para que elas simplesmente me rejeitem. E isso já está acontecendo. O que eu devo fazer? Bom, então vamos lá. O que é que você deve fazer? Você deve fazer o seguinte. Eu não sei exatamente qual país que você mora, porque o número aqui é estrangeiro. Mas você deve, por exemplo, procurar um advogado e reclamar a este advogado que você está sendo vítima de intolerância religiosa e que você gostaria de mover uma ação contra os anciãos locais, tendo como corresponsável a filial da Torre de Vigia no país que você mora. É assim que funciona. Você precisa ter o endereço e o nome destes anciãos. Você precisa ter o endereço e o nome dos anciãos. E você precisa ter o endereço da sede no país que você está. Aí você conversa com o advogado, onde é que ele vai principalmente se basear, né? Claro, na Constituição do seu país.
e também ele vai se basear na Lei dos Direitos Humanos, cuja qual o seu país provavelmente seja signatário. E na Lei dos Direitos Humanos, nós temos alguns artigos muito parecidos com o artigo 5º da nossa Constituição no Brasil, onde diz que a liberdade à crença, a liberdade ao pensamento e à religião, elas devem ser preservadas. Então, uma vez que você está sofrendo esse tipo de, abre aspas, perseguição já dentro da sua própria casa, e você sabe que isto se dá com orientação dos anciãos, então você pode buscar explicar. Se houver necessidade de alguma explicação a mais, eu estarei à disposição, tá? Então, pode ficar tranquilo, tá? Não importa o país onde você viva, o seu país deve ser, sim, signatário da Lei dos Direitos Humanos, tá? Da ONU, e é necessário que você compreenda e apresente com provas aquilo que já está ocorrendo. E o mais, pode ficar tranquilo. Porque a gente aprende em direito que a gente nunca deve dizer que isso é causa ganha, mas é uma causa que será muito apreciada por juristas que estejam aí no seu país, tá bom? Então você pode ficar tranquilo, pode ficar despreocupado, faz isso. Pega esse vídeo aqui, se for o caso, você pode apresentar esse vídeo para um jurista, para um advogado, e fala assim, olha, eu gostaria que você desse uma olhada nisto aqui e me ajudasse, tá? Porque aí ele vai saber exatamente qual é o caminho que ele vai traçar para você. Então, mas pode ficar despreocupado. Pessoal, a nossa associação está caminhando. Se você ainda não faz parte dela, fica tranquilo, a gente vai estar orientando como você também pode vir junto conosco, tá? Um abraço a todos os administradores, uma boa noite a todos vocês e fiquem todos na graça e na paz de Jesus. Amanhã, a partir das 9h30 da manhã, eu prego a palavra de Deus. Fiquem todos na graça e na paz dele.